1, 2, 3, 4. Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso canal Música e Formação, ao lado do meu amigo e irmão Claudio Júnior. Nós estamos aqui em Porto Velho, Rondônia. Ele é meu amigo, irmão de caminhada, tocamos junto no grupo de oração lá na comunidade Divino Espírito Santo. Atualmente agora é papai, graças a Deus. Tá tocando na noite agora, gente. Tocando na noite, garoto. O filho dele passou a noite toda acordado e agora tá tendo que tocar na noite agora pro filho dele agora. Quem diria, hein? Mais uma benção, né? Diria, mais uma benção. Se você falasse um pouco para nós sobre o que é tocar em espírito e em verdade. Pretinho, quando a gente fala em tocar em espírito e em verdade, nós estamos falando de ministério, que é muito diferente de ser músico. Muito embora dentro do ministério de música é importante ser músico para exercer bem aquela função. Então, quando nós dizemos tocar em espírito e em verdade, nós estamos falando de um músico que está rendido o coração àquele que merece o louvor. E também nós podemos dizer que formar um ministro de música não é tão simples assim, não é tão fácil. Eu observo muitos coordenadores de grupo de oração, pessoas de paróquia, de comunidade, pedindo, rezando, fazendo campanha de oração para Deus mandar ministros de música, tocadores e tal. E geralmente as pessoas querem que esse ministro já venha pronto, já venha uma pessoa de espiritualidade, já venha uma pessoa que tem um bom relacionamento humano, já quer uma pessoa que toca bem, que sabe administrar, mas pegar aquele músico e formando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais, poucas pessoas querem ter esse trabalho porque não é fácil. Uma que não é fácil lidar com pessoas, lidar com música. Eu esqueci de colocar uma observação interessante. O Claudio, nós estamos aqui no consultório dele, ele é psicólogo, tá, gente? Então, se você estiver aqui morando em Porto Velho, Rondônia, ele está com uma abordagem bem interessante aí da psicologia. Procurem ele, depois no final o Claudio vai deixar o telefone também para contato, tá bom? Então ele é psicólogo, além de músico, entendeu? E pai de família também agora. Então por isso que ele está abordando esse ponto muito interessante. E a psicologia e a música, elas têm essa ligação de uma sensibilidade humana, né? Então a arte se liga também à psicologia, porque a arte procura desvendar os mistérios da humanidade e também falar sobre a dimensão que transcende o humano, que é a dimensão do divino. Então, geralmente, as pessoas, a gente não quer se dar o trabalho de formar um ministro. A gente quer um ministro pronto, e o ministro pronto, são poucos os que existem já prontos no mercado, vamos dizer assim. Você tem que ter o trabalho de formar e não é fácil. Para um tocador, para ele ser um verdadeiro ministro de música, tocar em espírito, em verdade, ele tem que desenvolver as 3 dimensões de um bom ministro. 3 dimensões, pessoal, prestem atenção nessa dica. Primeiro, a dimensão de músico, a dimensão técnica, artística, porque eu tenho andado aí pelas paróquias, pelas comunidades, não estou falando da música católica, dos CDs, da televisão, estou falando da música católica das paróquias, das comunidades, uma música de má qualidade, né? Uma música executada assim, aqueles fundamentos básicos que a gente aprendeu lá no começo, quando você começou no Ministério de Música, quando eu comecei no Ministério de Música, que é: o violão não pode estar mais alto que as vozes. Isso é uma coisa básica, é tão básico que eu acho que o Pretinho nem fala isso mais nas formações. Verdade. Mas, no entanto, quando se chega numa missa, numa comunidade, nasce que eu tenho ido. É a minha vivência, não sei se vocês têm experimentado isso. É um instrumento alto, um teclado alto, e se sobrepondo as vozes, e fica aquele emboloado de voz, aquele emboloado de instrumentos. Ou às vezes as vozes dos microfones mais alto que da assembleia. Você não consegue escutar a assembleia porque o volume dos instrumentos das vozes estão mais alto que a assembleia. Mais alto que a assembleia. Aí você pede para a assembleia cantar, a assembleia não tem nem condições de cantar. Não tem nem condições de cantar. Verdade. E a missa, que era para ser bem celebrada, e é importante dizer que a missa, independente se tem uma música de uma boa qualidade ou de má qualidade, o milagre eucarístico acontece. Não depende da música, mas a boa celebração, o celebrar bem, a participação da comunidade, ela se dá também por meio de uma boa música. Então, a música como um bom pano de fundo,
que vai levando as pessoas num fluir de águas, que vai imergindo as pessoas nesse mistério, se a música é uma música que não está bem executada, vai desfavorecer a celebração, você vai sair da igreja mais atordoado do que em paz. E eu que não sou velho, eu tenho 27 anos, eu não sou ancião, mas as missas que eu tenho ido voltado, eu tenho falado com a minha esposa, meu Deus, o instrumento está tão alto que eu não consegui nem rezar na comunhão, de tão alto que estava. Então os ministros têm que ter esse bom senso, esse discernimento humano. É uma coisa da cabeça, pensar, a minha música, ela não é o mais importante. O mais importante é a presença de Deus ali, é a presença do sacerdote que traz a Eucaristia para nós. Essa é a presença mais importante. Então se o meu egoísmo fala mais alto, se o meu estrelismo fala mais alto, eu vou querer que as pessoas prestem atenção em mim e não naquilo que mais importa. Agora, é claro, a música não é o mais importante, porém é importante. Dizer que a música não é importante estava falando uma mentira aqui. É verdade. Por exemplo, nós estamos aqui num consultório de psicologia. O mais importante de um consultório de psicologia é a abertura do paciente e a competência do terapeuta. Mas um quadro, um ar-condicionado, um tapete, uma poltrona confortável, um lugar aconchegante, não é o mais importante. Mas é importante para a pessoa se sentir bem. Porque o ambiente externo favorece o interno. Mesmo que a música não seja o mais importante, e não pode ser o mais importante, ela é importante. Então se é uma música de má qualidade, tem esse emboloado de vozes com instrumento, parece que é uma batalha, né? Parece que é o UFC entre cantores e instrumentistas, ficam ali brigando. E não precisa disso, não tem necessidade. Uma música de qualidade favorece a intimidade com Deus. E a música sem qualidade, você sai da igreja assim meio atordoado, meio perdido. O que foi exatamente qual foi a mensagem do evangelho do dia, do domingo? Não sei. Mesma coisa é grupo de oração. Grupo de oração, que o mais importante é a oração, a música vem ali como aquele movimento de baixo para cima, que vai elevando a assembleia. Às vezes é um movimento contrário, de cima para baixo, que vai oprimindo a assembleia com uma música que não ajuda. Então a dimensão técnica, a dimensão da qualidade, a gente precisa ser bom. Precisamos ser bons músicos. Verdade. Tem música que eu converso às vezes que você fala de campo harmônico, fala de escala, parece que você está falando de outro mundo. Parece que é japonês. A pessoa já está às vezes 10, 20 anos tocando na missa, tocando no grupo de oração, mas ela não sabe o que é uma escala. Ela não sabe o que é uma escala de dó. Ela não sabe o que é uma escala de ré, ela não sabe o que é um campo harmônico. Gerar uma boa música se você não sabe essa parte técnica, que é as escalas, que é o campo harmônico. Exatamente. E qual seria a segunda dimensão? Segunda dimensão é a dimensão humana. Vou falar primeiro da humana, para depois falar da espiritual. O ser humano por si só ele já tem uma certa ambição de glória dentro de si. E o músico parece que é um trem mais ressaltado, assim. Parece que é uma coisa, a música, a arte, por estar à frente, é um trem que sobe no artista assim, ele tá a vaidade, né? Vaidade. E tem muito músico que eu já conheci, que chega na igreja pisando alto já. Não pode aprender a fazer um dó com nona, um fá com sexta, um sol diferente, um sol com quarta. Ou tem muitos anos de caminhada, sabe? Já tocou no show não sei de quem, ministrou não sei aonde, já subiu no palco e tal. E chega na comunidade se achando demais. E acaba tendo um péssimo relacionamento com as pessoas da comunidade. E às vezes até mesmo com as pessoas do próprio ministério. Do próprio ministério. Porque eu já toquei com pessoas que tocavam muito, entendeu? Mas não tinha a paciência de ensinar as outras pessoas também. De ter a calma ali, a pessoa está fazendo um acorde sofisticado e aí ela, tipo assim, te vira pra me acompanhar. E às vezes tem certas situações que a gente às vezes tem que, se você não tem a paciência de explicar, então tem que baixar um pouco o nível para que a pessoa possa também te acompanhar, a pessoa do outro ministério, porque senão fica uma rivalidade dentro do ministério. Exato. A pessoa fica constrangida porque não consegue acompanhar aqueles acordes sofisticados ou até aquele canto mais sofisticado. E aí fica com vergonha e acaba se afastando, né? Lógico, a pessoa que não tem a qualidade daquele outro músico, ela deve, né, insistir e procurar uma qualidade para poder
se equiparar, né, àquele músico que é melhor ali. Ou então ter a humildade também para chegar pro músico e falar assim, olha, me ensina como é que é esse acorde, como é que eu faço esse melisma, como é que eu faço essa voz, entendeu? Ou tem que ser as duas humildades, né? Tanto daquele que sabe, como daquele também que pede também. Exatamente. Um exemplo vou dar de mim, talvez do Pretinho também. Quando a gente viu pessoas tocando melhores do que a gente, o que a gente fez? Colei o cara. Exato. Eu ficava lá perto do palco É uma boa dica isso. só pra ver os acordes diferentes que o cara fazia e eu chegava em casa e tentar fazer. Quantas vezes eu fui em show e fiquei lá embaixo do palco lá pra ficar vendo o que o cara tava fazendo. Nossa, aprende bastante, Aprende né? muito. Se você for um autodidata, consegue aprender mais rápido. Agora, se você não é autodidata, nós temos vários canais no YouTube. Hoje em dia, você tem o conhecimento assim muito aberto para você aprender. Você tem canais no YouTube, você tem internet, que é o campo harmônico de Mi. Vai aparecer, vai tudo. Eu quero aprender a fazer melisma, eu quero aprender a fazer falsete, eu quero aprender... Tudo tem hoje, bem fácil, né? Bem fácil acesso. E não é por falta de dinheiro que a gente vai dar desculpa para não aprender, porque na internet tem de graça esse material. E também não é por falta de tempo, porque tempo é questão de prioridade. Se você quer investir, você arruma tempo para estudar, para fazer coisas diferentes. O Ministério de Música, quando ele não se acaba por culpa de Deus, por falta do Espírito Santo, nem por culpa das pessoas da comunidade. Ele se acaba pela desunião das pessoas. Né? De alguma maneira, quando é normal acontecer confrontos, no ensaio, por exemplo, tem confrontos. Um cara quer trazer um tom mais alto, a mulherada quer um tom mais baixo, daqui a pouco fica um tom mais médio e não fica bom nem para um nem para outro. Então, aí a mulher fica brava com o cara que canta alto, o outro fica bravo com o guitarrista que fez um solo esquisito, o outro fica bravo com o baterista que está tocando muito alto. Então, confrontos no dia a dia do Ministério de Música é normal, absolutamente normal. Só que você tem que aprender a lidar sem meio que esquecendo, passa por esse, vai por outro. Não dá para ficar preso a essas picuinhas pequenas que acontecem em todo o Ministério de Música. O importante houve uma desavença aqui, ou você esquece, ou você perdoa, você reza. Mas não podemos deixar que o Ministério de Música acabe por conta dessas diferenças que acontecem no ensaio, diferenças de tom, diferenças de personalidade. Tem necessidade disso. Também o músico precisa ter um bom relacionamento com a comunidade. Às vezes a comunidade, as pessoas de outras pastorais, movimentos, o próprio padre, às vezes não conhece o músico. O músico não está inserido na comunidade, não está inserido na vida das pessoas. O músico é um desconhecido, aparece só para tocar, não convive no dia a dia da comunidade e fica aquela coisa chata. Eu acho muito chato. Um músico que só aparece para tocar é feio demais. Parece que se não é o serviço, se não é estar ali à frente, se não for para estar à frente, eu não quero estar. Ele vai só na missa quando é o dia que ele vai tocar. Exatamente. Eu conheço música assim, que só vai na missa quando é o dia que ele vai tocar. Ah, nesse domingo eu não vou tocar, então eu não vou na missa. Não vou na missa. Gente, que absurdo isso. Absurdo. E tipo assim, nós estamos pecando dos fundamentos. Isso não é uma coisa básica que você aprende lá na apostila 1 do Ministério de Música? Tu leu a apostila 1, irmão, do Ministério da Música? Não leu, né? A apostila 1 a gente tá brincando, não tem essa apostila. Mas isso é princípio tão básico que eu acho que não precisaria ninguém tá falando. Ninguém né? fala mais. Eu acho que a gente só volta a falar disso porque você fala, meu Deus, estamos pecando os fundamentos. Ainda tá acontecendo. Ainda acontece. E acontece muito, não é pouco. Ou seja, se a gente não saiu do nível básico, que é aquelas regras de boa convivência, como é que a gente vai evoluir para um estágio mais avançado? Entende? Então essa dimensão humana é importante na vida do ministro de música, que tem que estar inserido na comunidade e fazer parte da vida das pessoas ali. E a terceira dimensão para tocar em espírito em verdade, claro, é uma vida de oração. Ah, mas eu preciso ser um místico igual São Francisco de Assis? Não, você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que buscar a sua mística, a sua maneira de se relacionar com Deus. Como é que vai ser a sua maneira de se relacionar com Deus? Se você é uma pessoa única, se Deus é uma pessoa única, vocês vão ter um relacionamento único.
não é para copiar o jeito de ninguém, é você com Deus, você vai encontrando a sua maneira de falar com Deus. É igual um exercício, né? Porque você quando está aprendendo a tocar violão, você tem que ir lá aprender, fazer os acordes, tudo. E porque muita gente fica perguntando assim, nossa Luiz, como é que você fala com Deus? Como é que você escuta Deus? É igual um relacionamento. Eu fui criando um relacionamento com o Claudinho, a minha amizade foi sendo construída através do exercício. Eu ia na casa dele, ali na minha casa, a gente saía junto para lanchar. E isso facilitou o nosso relacionamento com Deus é da mesma maneira. A intimidade com Deus é da mesma maneira. Você vai se relacionando com Deus, o seu espírito vai se relacionando com o Espírito Santo e você vai conseguindo criar essa intimidade. Hoje eu chego para o Claudinho, vejo quando o Claudinho está bem, quando o Claudinho não está bem. Eu consigo reconhecer na fala do Claudinho quando ele está bem, quando não está bem. E assim a gente vai reconhecendo a maneira de Deus falar, a gente vai reconhecendo, a gente vai aprendendo a escutar a Deus por causa de um exercício, não é verdade? Não, e pensa bem, você está escutando a Deus. Não é um exercício fácil. É que na verdade no nosso meio, como a gente fala muito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, a gente meio que viciou a mente, a gente parou de entender a grandeza de Deus, quem é que eu estou falando. Se um dia a gente botar a mão na consciência ou aqui no coração e falar, peraí, quem que é Deus? Qual que é o tamanho de Deus? A gente vai ficar até constrangido por essa possibilidade que a gente tem de chegar perto de Deus. Que é como se fosse uma formiga chegar perto de um elefante. Uma má comparação, mas é mais ou menos para a gente entender. Então, o fato de eu aprender a escutar o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, não é pouca coisa. Que a gente vai falando e vai viciando um pouco, a gente para de surpreender com o mistério. Um teólogo que diz, o Rudolf Otto, fala o mistério tremendo. Daí que vem o tremendo, que a gente usa muito nas orações pentecostais, né? O tremendo. Se a gente for parar para pensar que nós podemos escutar a Deus, e que escutar a Deus é melhor do que escutar qualquer outras pessoas, que Deus sabe da verdade, Deus é a verdade, então Ele é o melhor conselheiro. Aliás, a leitura de Natal falava isso, né? Conselheiro admirável. O menino virá e será chamado de conselheiro admirável, Príncipe da Paz. Deus já falou o que Ele é, a gente precisa chegar perto dele, porque a música não sai do instrumento para a assembleia. A música sai do coração do músico para o instrumento, do instrumento irradia para a assembleia. E se o meu coração está aberto para essa graça, para a presença de Deus, para perceber o invisível, o que o meu olho físico não é capaz de ver, então a música sai daqui em conexão com o trabalho daqui do consciente, que aqui é o que eu aprendi da técnica, o que eu aprendi estudando uma partitura, uma cifra, estudando um acorde diferente, fica gravado. Quando se mistura com essa dimensão da intuição, da sensibilidade, e essas duas dimensões trabalham em harmonia, sai uma música diferenciada, sai uma música bonita, sai uma música que toca, sai uma música que assombra as pessoas. Não assombra no sentido de terror, mas uma assombra no sentido, meu Deus, as pessoas ficam de boca aberta quando elas percebem um músico tocando de uma forma diferente. Eu mesmo, quando eu chego numa missa, num grupo de oração, você escuta um dedilhado de violão diferente, você fala, esse cara, ele é um músico de primeira e ele tem um coração adorador. Dá para perceber. E a gente não pode pensar que as pessoas que estão na Assembleia não percebem isso, que é uma comunicação a nível de intuição, as pessoas vão percebendo, elas vão sendo contagiadas por isso. Então, quando o meu inconsciente está em harmonia com o meu consciente, o crer no coração, o compreender aqui a música que parte da intuição para a música que eu aprendi na minha racionalidade, quando isso aqui trabalha em harmonia, a música fica um espetáculo. Mas isso aqui tem que estar bem trabalhado, o coração precisa estar de alguma maneira rendido a Deus através da oração. É claro que a Eucaristia é fonte de todas as graças. Tem pessoas que se reabastecem o espírito lendo a Bíblia. Outros se reabastecem para valer orando em línguas. Tem outros que se reabastecem para valer rezando terços. Deus tem um conselho para você, meu amigo.
Deus tem um conselho. E para você receber esse conselho, você tem que estar ligado à fonte. Existem vários trabalhos artísticos aí, né? Trabalhos na área musical, trabalhos na área da pintura. E quando você se depara com um trabalho artístico de verdade, você se surpreende. Não é aquela música que te toca, aquela música que te transforma, aquela música muda o seu jeito de pensar. Ou para melhor ou para pior. Que tem música que te leva para depressão e tem música que te inspira, te deixa animado, aumenta a sua fé, aumenta a sua esperança em Deus, né? Então você escuta aquilo que você vive. Então cuidado você músico, quais são as fontes, as músicas que você está escutando, da onde está vindo as fontes dessas músicas, aquilo que você está vendo, porque existem várias músicas, mas tem aquela música que tem uma arte, e é aquela música que tem a arte, é a que te surpreende, é a que te toca, é a que te transforma, é a que te liberta, né? É aquela que te modifica. Então cuidado da onde está vindo a fonte da arte que você está escutando. Pode ser várias artes, na dança, na pintura, na música. O músico, ele é artista, né? Então ele tem que saber escutar o conselho de Deus. E você sabendo, escutando o conselho de Deus, você está na fonte certa, a fonte preciosa, maravilhosa. Claudinho, quer mandar um abraço para alguém, meu irmão? Bom, quero mandar um abraço para vocês todos que vão assistir esse vídeo, lembrando-se que é com tempo, paciência, perseverança e é vivendo lá no escondido, viu? Como o músico está muito à mostra, ao mesmo tempo que ele vive à mostra, ele tem que também buscar uma vida no escondido, que é aquela vida que o Facebook não mostra, o Instagram não mostra, mas que Deus vê. Deus vê aquela vida que você vive no escondido, e a partir dessa vida lá no silêncio, tem uma música que o meu filho escuta, diz bem assim: pare para escutar que no silêncio é uma canção. No silêncio existe uma canção, e é essa canção que nós escutamos no silêncio que vai reverberar quando nós tivermos a mostra. É verdade. Eu confio nisso daí, que acho que o Padre Léo que falava isso, o nosso querido Padre Léo que faleceu. Ele falava assim que não existe compositor que não viva no silêncio. Porque é no silêncio que Deus fala, é no silêncio que vem essa fonte jorrante de água viva que vem nos aconselhando, dando composição para nós. O Claudinho é compositor, pessoal. Temos nosso canal também, Vela Acesa, e nesse canal Vela Acesa tem uma música do Claudinho, Só Deus Basta, que é uma benção, né? A letra é de Santa Teresa De Ávila. Santa Teresa de Ávila, e ele trouxe essa fonte melódica para essa letra dessa música maravilhosa. Então é uma fonte inesgotável. Deus é maravilhoso porque Ele está sempre nos surpreendendo, sempre trazendo novidades para nós. E Ele tem muitas músicas boas que vocês podem nos acompanhar lá no canal Vela Acesa. Se você não conhece desse canal, eu aconselho você a procurar esse canal no YouTube, que também é nosso também, onde nós colocamos nossas composições, dos nossos amigos, composições nossas também, que com certeza são momentos de orações que vão te abençoar bastante, bastante mesmo. Abraço pra Aline, né? Abraço pra Aline. Abraço pra Aline, Deus te abençoe, beijo também. E eu tenho um presente para entregar para o Wilson. Olha, gente, eu tô sendo abençoado. São 2 com livros. presentes. Conta a história da doutora Renate Moraes, que ela é criadora do método que hoje eu trabalho com ele. E o primeiro livro que ela lançou, A Chave do Inconsciente, para o meu amigo Wilson, como presente de Natal. Uma benção, olha, ganhei um presentinho maravilhoso. Claudinho, muito obrigado por ter cedido esse espaço aqui, tá? Do seu consultório, do seu tempo, tá bom? Para poder partilhar da experiência que você, desses longos anos, tocando em missa, tocando no grupo de oração, que você tem. Deus te abençoe mesmo, meu irmão. Você é uma bênção. Amém. A sua família também é uma bênção. Amém. Obrigado. Deus Gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, faça suas perguntas aqui, dê suas dicas, tá bom? E até a próxima. Fui!